Bom dia! Estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo a psicóloga Andréia Pires. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada. Hoje vamos conversar um pouco sobre Janeiro Branco, que é uma ação que acontece no Brasil todo mês de janeiro para promover a saúde mental. Eu gostaria que você já começasse falando, Andréia, sobre a importância dessa campanha, principalmente para quebrar os tabus que as pessoas ainda têm em relação à doença mental, à depressão e a realmente buscar uma terapia. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão aí nos ouvindo e agradecer o convite para que eu estivesse aqui hoje, né? Qual que é o papel dessas campanhas, né, que a gente faz? É com o propósito de conscientizar a população com relação a determinado assunto. O Janeiro Branco é específico para o adoecimento mental, né, para a gente cuidar da saúde mental já desde o início, como um princípio, né? Você começa o ano cuidando de você pela mente. E para quebrar alguns tabus de que psicólogo é coisa de louco, de que se eu for um psicólogo eu tô afirmando que eu sou doido, né? E não é assim, a gente precisa buscar o recurso, a terapia, antes de piorar muito, antes de achar que realmente está louco e que não tem mais recurso. O adoecimento mental tem recursos, tem tratamentos e a gente está aqui, tem uma equipe de psicólogos em Goiânia muito grande, em todas as regiões tem, para realmente auxiliar todos que estão precisando e passando por essas situações, né? Sim, e o interessante, André, é que todo início de ano as pessoas fazem aquela lista de coisas que a gente quer que aconteça no próximo ano, mas se não tiver saúde mental não adianta, né? Não adianta. Então, assim, é um planejamento base, é o início do planejamento do ano, é estar bem com a sua saúde mental. Se a sua mente estiver bem, você consegue realizar muitos projetos, você consegue realizar todos os objetivos e propósitos do ano. Mas se a sua mente adoecer, não adianta você ter um corpo físico top, ter um trabalho muito bom, saber fazer muitas coisas. Se a sua mente estiver adoecida, você não consegue realizar nenhum projeto. Por isso a gente inicia a saúde começando da saúde mental. E hoje a gente percebe, muito por conta das redes sociais, que é muito difícil ter uma saúde mental muito boa, porque a gente está se comparando o tempo todo. Sim. O outro conseguiu emagrecer, ou consegue ir na academia e a gente não. O outro tem um trabalho muito bom e o nosso não. O outro vive viajando e a gente não. Então, como lidar com isso? Todo excesso, né? Quando a gente fala de excesso, já tem um problema, né? Então, o excesso com rede social vai acabar causando essa comparação. Porque nós, seres humanos, a gente precisa de uma referência, né? A gente fica todo o tempo buscando algo a que se referenciar, algo ao que me basear, algo que me inspira. E as redes sociais, elas são ótimas para isso. Tanto para inspirar e influenciar para o bem quanto para o mal, né? Então tem coisas nas redes sociais que são muito boas, são excelentes, que vai contribuir de forma muito ótima para o dia a dia, para a sua rotina, para os seus projetos e tudo. Mas tem algumas coisas também que vão influenciar para o lado negativo, que são ruins e vai degradar a nossa mente. Ao invés de evoluir, a gente vai regredindo. Tem um tempo que é dedicado muito grande nas redes sociais, né? E é isso que faz ser muito importante. Igual tem uma fala no Pequeno Príncipe, no livro, que a raposa fala para ele o seguinte, que o tempo que dedicaste à tua rosa fez com que a tua rosa fosse importante para você. Então, o tempo que a gente dedica em qualquer coisa vai fazer com que aquela coisa seja importante para nós. Então, o tempo dedicado na rede social vai fazer com que a rede social seja tão importante para mim a ponto de ser minha referência de vida, minha inspiração e propósito do que fazer. Então, a gente tem que ter esse cuidado do que a gente assiste, escolher quem a gente escuta, o que a gente ouve, porque nós somos influenciados, tá? Então, precisamos ter esse cuidado. E hoje os brasileiros representam o maior número de pessoas online, que passa mais tempo online em todo o mundo. Se eu não me engano, está ali no 6º ou 7º lugar. Então, nós passamos muito tempo online, né? Passamos muito tempo online, realmente. Alguns realmente precisam, é necessário, trabalham com isso, mas a maioria são escolhas, né? Fica muito tempo na rede social procurando algo que vai satisfazê-la, que vai agradar, que vai preencher aquele tempo e aquele vazio, né? Então, nós precisamos ter tempo ósseo, mas é um tempo ósseo
sem fazer nada, parados, não tempo ósseo assistindo, né? E hoje nós temos uma grande população com muito tempo ósseo, muitos idosos com tempo ósseo, muitas crianças com tempo ósseo, e essas pessoas investem um tempo muito grande nas redes sociais, fica ali procurando algo para entretenimento, e essas coisas acabam influenciando elas. Por isso é importante também a gente ter um hobby manual, né? Sim. Pintar, desenhar, costurar. Precisamos, e assim, temos os grupos de apoio terapêutico que vai conduzindo isso, vai fazer uma socialização melhor, você vai gerar e criar amizades. Temos grupos de artesanato, de pintura, de dança, né? E tem vários lugares que tem isso de forma gratuita e tem lugares que, né, nas academias algumas tem dança, tem patinação, tricô, pintura, gente, tem muita coisa. Aí vem a questão de autoconhecimento, a pessoa precisa se conhecer para saber o que eu gosto de fazer, o que mais vai ser parecido comigo, o que vai me satisfazer, né? Agora tem uma moda de pedalar, né? O ciclismo ou aí. Correr também, né? Agora o povo anda correndo, né? Então, assim, isso é excelente, é muito bom. Precisa ter algo que me motiva, né? Que me faz levantar, que me faz brilhar os olhos e que fala, eu vou fazer isso porque isso me satisfaz. Sim, é bem importante. Então, André, pensando nessa questão de que as redes sociais têm os lados positivos e negativos, como que a gente pode pensar nela sendo um gatilho tanto para o lado bom quanto para o lado ruim? Isso é excelente, Larissa, porque nós nos conectamos com o mundo através dos órgãos dos sentidos, né? Desde o nosso nascimento, a gente se conecta com esse universo através dos órgãos dos sentidos, que é a audição, visão, paladar, olfato e tato. É através desses órgãos dos sentidos que as coisas vão entrando na nossa mente, vai formando a nossa história, o nosso contexto dentro do nosso cérebro. E a gente precisa ter cuidado, principalmente com o que a gente vê e com o que a gente escuta, porque isso tem uma influência muito grande nas nossas decisões. Algumas coisas a gente pode escolher, né? Podemos escolher o que ouvir, podemos escolher o que ver, outras coisas não, né? Por exemplo, eu tô passando e tem um acidente na minha frente, e eu não escolhi aquilo. Sim. Mas um canal de TV, uma rádio, alguma coisa assim, isso eu posso escolher. Isso vai ser influenciado para o lado positivo para mim, né? Mas eu preciso saber o que vai ser produtivo, o que vai entrar na minha mente e vai ser legal. Então a gente precisa ter mais cuidado nessas escolhas, tá? Do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente sente, tá? Usar nossos órgãos dos sentidos a nosso favor. E aí, falando nisso, André, eu pensei numa coisa aqui que eu vejo que é muito comum hoje em dia. A gente vive uma era onde as pessoas ficam mais sozinhas, tanto pelo trabalho home office, então tem muitas pessoas que trabalham em casa, e eu percebo que tem muita gente consumindo esses séries de serial killer, esses podcasts de serial killer, e às vezes fico, gente, a pessoa já tá tão ali sozinha, às vezes você percebe a pessoa mais depressiva do que uma outra, Sim. E aí acaba consumindo esse tipo de conteúdo. E isso é um gatilho muito negativo, porque além de que eu estou já sozinha nessa situação de isolamento, eu ainda escolho colocar dentro da minha mente coisas que são apavorantes, coisas que vai me deixar em pânico, vai me deixar ansiosa, vai me deixar com medo, né? E aí, com o tempo que vai assistindo essas séries, esses programas de violência, ou até mesmo os jogos de atirar e matar e tudo, vai trazendo para mim uma normalidade nesse processo. Então, quando você vê no jornal, alguém matou alguém, você fala, normal, né? Normal. Vai cair dentro de uma rotina de normalidade. Por quê? Porque é o que está dentro da minha mente. É o que eu escolhi trazer para cá. A gente vai assistindo esses conteúdos e a gente vai absorvendo isso. E depois a gente vê uma notícia dessa e acha, é normal, é normal. E aí, assassinatos, malandragem, bandidos, tudo vai virando uma normalidade. Porque eu assisto isso o tempo todo, para minha realidade isso já é normal. E aí, já entrando nessa questão de pessoas com problemas mentais,
Quais são os sinais que indicam que uma pessoa precisa buscar ajuda? Mesmo que ela acredite que não, posso superar isso sozinha, é só uma fase, semana que vem eu tô melhor. Mas assim, quais são os sinais que indicam, não, ela realmente está precisando de uma terapia, de um profissional? Geralmente a própria pessoa não vai perceber. É alguém que vai perceber, alguém de fora, um parente, amigo, alguém vai falar assim, fulano tá diferente, fulano tá mais quieto, ou tá mais agitado, né? Então, geralmente é uma outra pessoa que vai reconhecer isso. E a pessoa em si, ela vai negar, falar, não, tô normal, tá tudo bem, não aconteceu nada não, tá tranquilo. Né? Porque é muito difícil a gente aceitar uma doença. Qualquer doença, se o médico te der um diagnóstico, a gente entra em pânico, assim, a gente não aceita rápido. E um adoecimento mental, muito mais difícil ainda de aceitar. Então, assim, as pessoas não querem aceitar que podem adoecer mentalmente. Como que eu percebo que eu estou doente? Quando começa a interferir na minha rotina diária. Hoje eu não tomei banho, ontem também eu não tomei banho, eu lembro que hoje eu não almocei, e ontem eu também não jantei, eu não consegui dormir essa noite, ou agora eu tô com sono demais, durmo o dia inteiro, dia e noite. Então, é se conhecer, para saber que quando algo não estiver bem, tá saindo do controle, tá saindo da rotina, eu preciso buscar ajuda. E aí, hoje a gente também esbarra numa questão que eu acho que tá sendo bem comum, assim, que é religião e terapia, por exemplo. Tem muitas pessoas que acham que a depressão pode ser resolvida apenas com a fé ou força de vontade, né? É verdade. Principalmente o outro que tá de fora. Não, isso aí é falta de Deus. É você que não tá fazendo nada por você mesma. E não é bem assim, né? É verdade. É porque as pessoas ainda não validam o adoecimento mental como uma doença. É como se fosse uma escolha. Eu escolhi ficar doente. Eu escolhi ficar assim. E não é. Não existe um exame de sangue ou um exame de imagem que vai trazer um laudo especificando que essa pessoa tem um adoecimento. Que já era o nosso costume, né? De sempre fazer um exame e esse exame trazer lá no laudo que eu tô doente. Aí sim eu tô doente. Mas na saúde mental não tem esse diagnóstico descrito num papel ou num exame ou numa coletagem de sangue. Não existe. Isso é feito pelo próprio profissional no decorrer da terapia, no decorrer do que as pessoas vão trazendo, os sintomas, as vivências, a gente vai identificando. Tem as avaliações psicológicas também para identificar algum transtorno, mas não tem exame que vai trazer isso. E como não tem, as pessoas questionam muito, né? E essa questão de falar assim, você que escolheu ficar assim, você não quer melhorar, você que não quer fazer, né? Então, primeiro eu preciso identificar e aceitar que eu tenho um problema e ir atrás da solução desse problema. Então, é bem difícil a gente identificar isso nesse tempo de hoje, porque não é tão aceito ainda. Por isso essas campanhas de conscientização, né? Para entender que o adoecimento mental é uma doença muito grave. Seu corpo pode estar saudável, perfeito, mas se a sua mente não estiver saudável, você não vai ter produção, você não vai ter rendimento. Não, e a gente percebe muito hoje em dia, principalmente eu acho que pelos mais velhos, porque realmente, antigamente, uns 20 anos atrás, vou no psicólogo, mas você tá doido? Né? Exatamente. Psicólogo é coisa de doido. Então a gente percebe que às vezes as pessoas mais velhas ignoram que às vezes a pessoa que tá ali mais quietinha, que não tem ânimo, não sente vontade de fazer as coisas, na verdade tá passando por algum problema mental, do que, assim, é só preguiça. É igual eu falei, as pessoas acham que é uma escolha do outro ficar daquele jeito. Eu escolhi não banhar hoje, eu escolhi não levantar hoje, eu escolhi não comer hoje. É como se fosse uma escolha que ele tivesse voluntariamente querendo adoecer. E não é, a saúde mental ela é muito importante e as pessoas adoecem de verdade. Precisam de ajuda. A fé, a espiritualidade contribui muito, mas nós precisamos de ter uma ajuda profissional. Sim.
E já falando um pouco sobre isso, como a espiritualidade, a pessoa ter uma fé também ajuda, porque a gente está falando assim, que muitas vezes as pessoas confundem e acham que é falta de fé. Porém, se você tem fé também, isso torna o processo terapêutico mais fácil? Sim, assim, todo ser humano, ele acredita em alguma coisa, ele tem fé em algo, né? Alguma coisa que seja superior ao que ele pode fazer. Eu consigo até esse tanto, mas a partir desse tanto é um ser superior, algo superior que vai me ajudar com isso, né? E nesse momento de adoecimento, a fé, ela sempre é questionada. Por que comigo? Por que que eu fiquei doente? Por que que eu tô passando por isso? Então, a espiritualidade, ela vem com muita força nas questões de adoecimento mental, né? E nesse momento, a espiritualidade, ela se transforma numa esperança, no fortalecimento e até no equilíbrio, né? Sendo mais possível a aceitação melhor dessa doença e a busca e procura de uma ajuda para esse processo, né? E aí vem a questão de buscar uma terapia, buscar o psiquiatra, se for necessário medicação. Então, a fé, a espiritualidade, ela ajuda, é 50% de um tratamento. Ela precisa acreditar que esse profissional vai me ajudar, precisa acreditar que essa medicação vai resolver. Então, assim, a fé, ela contribui muito em todo o processo de adoecimento, mas no tratamento do adoecimento mental é extremamente necessário. Tá. E a família e os amigos, como eles podem dar suporte para essas pessoas? Para ajudar uma pessoa que está com um adoecimento mental, os mais próximos, né, os da família, os familiares e amigos, eles precisam e devem entender o papel deles dentro desse cuidado. É só de ouvir, de acolher a dor do outro, validar, concordar. Não precisa contar a sua história de vida, é só entender, compreender. Porque quando alguém fala assim, eu tô me sentindo mal, aí o outro quer falar também, eu também tô sentindo isso. Mas são dores diferentes, são experiências diferentes, né? Então, o que o amigo e os familiares podem fazer? Acolher, só ouvir, ficar junto, sem questionar, sem criticar, sem expressar nada que seja ruim, só escutar. Fica perto, fica junto, fica em silêncio, mas fica ali perto. Isso já contribui muito. E da mesma forma pode também prejudicar demais, né? Como que os familiares, as pessoas próximas podem piorar, né? E agravar esse adoecimento mental? Não acreditando no sofrimento do outro, na dor do outro, né? Acha que aquilo é invenção. Fala, não, isso é preguiça, por isso que você tá desse jeito. E aí elas vêm com aqueles tabus antigos, né? Com algumas frases que piora demais o adoecimento mental, né? Eu já vi muitos pacientes que chegam contando, minha mãe, meus pais não acreditam, meus irmãos, ninguém. Eles chegam e falam assim, para com isso. Para com isso, levanta dessa cama. Aí, você não come direito, por isso fica doente. Ou fala, para de se entregar, parece que tá morrendo, reage, anima, levanta. E o outro chega e fala, preguiçoso, que o dia inteiro enfurnado dentro desse quarto, por isso que adoece, né? E tem algumas pessoas mais velhas que ainda falam assim, para piorar, né? Na minha época não tinha essa questão de adoecimento mental, né? Não tinha depressão, não tinha esse ansiedade. não tinha transtorno, não tinha nada. Isso é invenção dessa geração, essa geração Nutella, essa geração fraca. Eu já senti isso aí e não fiquei desse jeito, né? Ou fala assim, aí tem um amigo meu que tem esse trem aí também, mas ele vive a vida normalmente, não se entrega assim igual você. E tem tanta gente aí pelo mundo que tem essa doença e não fica assim igual você tá. Você não é a primeira nem a última que vai sentir isso. Então, assim, invalidam a dor da pessoa, né? Como se ela não tivesse o direito de adoecer, o direito de sentir aquilo que ela tá sentindo. Mas olha só, isso acontece com adoecimento mental. Se a pessoa estiver tendo um infarto, ninguém vai chegar lá e falar assim, levanta daí, para de começar, levanta daí, para de infartar, para com isso, para com esse negócio aí de ficar infartando, levanta, vamos, bora cuidar, trabalhar. Não fazem isso. Se estiver infartando, corre para tomar providência, chama a ambulância, leva para o hospital, fica todo mundo desesperado. Mas se for um adoecimento mental, chega e fala, para com isso. Entende? Então,
o adoecimento mental é tão importante quanto um adoecimento físico. Ou às vezes até mais importante, porque seu físico pode estar saudável, mas se sua mente não tiver, nada vale. E, infelizmente, o adoecimento mental também ainda pode levar à morte, né? Sim, leva à morte em muitos casos de forma assim, até oculta, que o outro nem percebe que tem alguém, um familiar, tem algum amigo que está doente, né? Porque não tem espaço para essa pessoa se expressar, falar do seu sentimento, falar do que está sentindo. Então ali ela finge que não está doente, sorri, fica tudo bem, mas lá no quarto dela, quietinha à noite, ela tá desanimada, tá desesperançosa, tá desistindo da vida, né? E aí, de repente, vem um suicídio e a pessoa fala, uai, mas por quê? Não tem entendimento, a pessoa tem de tudo, é bonita, tem amigos, estuda, faz tudo, não entendi por que quis morrer. Ninguém quer morrer, ninguém quer morrer, mas o adoecimento mental, ele traz essa ideia de um conforto, de que a morte vai ser uma solução. E não é. Então, às vezes a pessoa que está doente toma essas decisões muito graves, muito críticas, foge, some de casa, ou até mesmo vem a morrer por causa de pessoas que não estão aceitando ela, não validam o que ela está sentindo. Então, Andréia, já pra gente ir finalizando, o que uma pessoa pode fazer no dia a dia para evitar ter algum problema mental ou pelo menos para cuidar melhor da sua saúde? Isso é muito importante, igual você falou, hoje tem muitas pessoas em home office, tem muitas pessoas que gastam um tempo, investem um tempo muito grande na rede social, na tela, né? Qualquer tipo de tela, nas redes sociais e em qualquer tipo de programação que é na tela, né? Filmes, séries, aplicativos que temos aí, né? Então, primeiramente, para uma pessoa se cuidar, para cuidar da saúde mental dela, ela precisa primeiro de se conhecer. Autoconhecimento é muito importante, né? Para quando tiver algo diferente, alguma alteração, você já ligar a anteninha, que é um sinal de que, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não tô bem, eu não fazia isso, agora eu tô fazendo, ou eu fazia, agora eu não tô conseguindo fazer. Tem alguma coisa mudou. O que tá acontecendo comigo? Né? Então, o primeiro passo é autoconhecimento e o segundo é tentar, né, socializar mais, sair com os amigos, tomar um café lá na casa da avó, ir lá na rua conversar com a vizinha, sair de dentro de casa, nem que seja ali no portão. Sim, dar uma volta no quarteirão, Dar né? uma Você acaba volta. encontrando, principalmente quando a gente mora assim na periferia, a gente ainda encontra vários conhecidos e tal. Então você vai ali no horário da caminhada, né? Você vai caminhar um pouquinho. É muito importante o caminhar, o ir para fora, ver um verde, ver a imensidão, ver o céu, ver outras o sol, pessoas, né? ver as pessoas passando na rua, andando de bicicleta, ver crianças brincando. Você pensa que isso não é importante e é extremamente importante, né? Você sair um pouco do seu ninho ali e abrir o portão e ficar ali fora, né? Quem mora em apartamento fica olhando lá de cima. Não, mas desce, dá uma caminhada, atravessa a rua, olha de outro ângulo, de lá para cá, de cá para lá e verifica de outra forma, né? É muito importante essa visão de uma outra forma, não só de dentro de casa, não só de uma tela, não só de ver quem mora dentro da minha casa, mas sim de ir lá na rua também, conversar um pouquinho, fofocar com os vizinhos. E até para ver assim que tem pessoas vivendo outras vidas, outros problemas, outras realidades. Eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Faz muita diferença, porque quando você encontra com alguém e ela conta alguma história da vida dela, você já vai ter uma referência diferente. Fala, eu fazia essas coisas, eu não tô fazendo mais. Nossa, ele tá conseguindo avançar e eu tô parado. Será que tá acontecendo comigo? Né? Então, assim, aí já é se questionar e falar, acho que eu preciso de ajuda, eu vou buscar uma ajuda. Né? E aquelas coisas que a gente falou de ter um hobby, né, é muito importante no cuidado da saúde mental. Então, procurar um hobby, algo que você gosta. André, mas eu ainda não sei o que eu gosto. Precisa de autoconhecimento para identificar ou testar o que vários gosta. também, né? Ou se tiver a possibilidade, vai testando, vai pedalar, vai patinar, vai dançar, vai fazer artesanato, vai tentando aí de tudo para ver onde você se encontra, né? Mas tem sempre algo que a gente gosta muito. E outra coisa, Larissa, é ter tempo ósseo. Tempo ósseo é a gente ficar sem fazer
nada. Não é assistindo, não é lavando louça, não é na hora do banho, é fazer nada. Sabe aquele momento de deitar na rede, ficar olhando para cima, e aí você vai planejando, pensando um monte de coisa, você some, se perde ali? Sim. Isso é um tempo ósseo, isso é muito saudável para o nosso cérebro. Você ir lá na rua e ficar olhando para o céu, vendo as nuvens passando, vendo o que formou essa nuvem com essa, olhar a cor igual criança, né? Criança faz muito isso, principalmente dentro de carro, assim, passeando. E nós precisamos fazer isso. Elas fazem dentro do carro porque é um tempo ósseo, não tem jeito de eu fazer nada aqui. Não tem internet, não tem rede, não tem fio, não tem nada, não posso pedalar, não posso brincar, então eu vou ficar olhando pro céu aqui. Sim. E dali ela já cria, né, algumas coisas, vê uma árvore lá longe e fala, aquela árvore parece com isso, olha, aquela nuvem juntou com essa e fez isso. Nós, adultos, precisamos fazer isso, idosos precisam muito fazer isso. E por último, é manter uma rotina saudável, que hoje em dia é muito difícil de conseguir. Mas precisamos conseguir ter uma rotina de sono, de alimentação. Se conseguir uma atividade física, excelente. Mas se não conseguir, por causa da correria, do tempo, né? Ou às vezes financeiro mesmo, tenta fazer a rotina de sono e de alimentação correta, de forma saudável. Já vai ajudar muito, tá? Então, assim, são coisas simples, que está ao nosso alcance e que a gente pode fazer para cuidar e melhorar a nossa saúde mental e até prevenir um adoecimento mental. Então tá aí, gente, o recado da psicóloga Andréia. Eu quero agradecer sua visita e deixar o espaço aberto para outras conversas, para outras oportunidades. Claro, imagina, eu que agradeço, foi muito bom vir aqui falar um pouco desse assunto, conscientizar as pessoas da importância desse assunto, né? Não só agora em janeiro, né, pra gente iniciar o ano bem, mas em qualquer época do ano, gente. Se estiverem sentindo mal, sentirem que estão angustiados, sentir que está sentindo algo que não é confortável, que está desagradável, busca ajuda, procura psicólogos. Tem algumas faculdades que disponibilizam psicoterapia gratuitas. Então, busca ajuda, não sofra sozinho. Você tem pessoas com você e tem pessoas para vocês, para ajudar, que são formadas especificamente para você, para ajudar você nesse processo de adoecimento. Pois olha aí, que coisa boa, né? Entende? Antigamente era mais difícil, não existia tanta conscientização e não existia tantos profissionais à disposição assim. Hoje não, hoje é comum, é simples e é muito bom você fazer um processo terapêutico, você, se precisar tomar medicação, e você vê que está melhorando, vê que você está se superando naquilo, é muito bom. Sim, e é muito se importante. tornando uma pessoa melhor também, né? Eu faço terapia e eu amo. E assim, a gente precisa de passar, às vezes, por uma situação dessa para compreender quando outra pessoa estiver passando por isso, como eu posso contribuir, como eu posso ajudar, né? E aí sim é válido uma experiência de falar, olha, eu passei por isso e eu não consegui sozinho, eu procurei ajuda, se você quiser eu passo contato da minha psicóloga para você, eu passo contato do meu psiquiatra, sei lá, é muito bom, eles ajudam a gente, né? Então é importante. Porque tem expectativas de futuro aí de que o adoecimento mental vai ser uma das doenças mais comuns que existe. Igual hoje, pressão alta é muito comum dentro da terceira idade, e até fora, com outros já é bem comum. O adoecimento mental vai ser uma doença comum. E se a gente não começar a buscar ajuda para isso, vai ficar todo mundo adoecido e achando que é normal ficar doente. E não é. Né? Então, busquem ajuda, estamos aqui para ajudar. Tem uma rede de profissionais muito boa para ajudar vocês.